Boa tarde a todos. Quero agradecer às autoridades da CIPAC pelo convite e ao presidente Jair Bolsonaro e a Eduardo Bolsonaro pela calorosa recepção que recebi. Eles realmente me fazem sentir em casa e é sempre um prazer estar entre amigos. Hoje quero falar com você sobre a receita econômica e cultural do socialismo na América Latina, sobre como eles estão errados e nós estamos certos, e sobre como a batalha pelo destino da Argentina está sendo travada desde que assumimos a presidência. Se analisarmos os diferentes casos de governos socialistas ou de esquerda na América Latina nos últimos 20 anos, certamente encontraremos uma série de denominadores comuns que aparecem em conjunto e que constituem uma verdadeira receita para o desastre, tanto no âmbito econômico, social, político e cultural. Porque existe uma relação de causalidade entre todos esses elementos e não é uma mera coincidência. O público tá falando em português e o Milei tá sem entender nada aí. Por favor, sentem-se para que aqueles que estão atrás possam ver. Estamos bem? Em primeiro lugar, é notável que os socialistas comecem com um período de bonança econômica em um contexto de contas públicas organizadas e preços internacionais de commodities elevados. Nesse primeiro momento, a economia cresce, a sociedade ganha poder aquisitivo, o Estado arrecada e o Banco Central acumula reservas. Mas os governos socialistas se apaixonam pela popularidade gerada pela bonança que herdaram, temem que ela não seja eterna e aumentam indiscriminadamente os gastos públicos para sustentá-la. Como eles fazem isso? Subsidiando tarifas e serviços públicos, aumentando o emprego público e distribuindo benefícios de diferentes tipos, o que rotulam como inclusão social. Quando o dinheiro acaba, eles começam a aumentar os impostos para arrecadar mais ao custo de contrair a atividade econômica e destruir o investimento. Com o passar do tempo, eles consomem as reservas para sustentar uma bonança fictícia que só hipoteca o futuro. As reservas vão se esgotando até que em um certo ponto eles precisam recorrer ao endividamento. Eles nunca resolvem o problema de fundo, que é o círculo vicioso de expansão dos gastos públicos e o consequente déficit fiscal. Eles simplesmente buscam maneiras diferentes de continuar financiando isso. Quando não podem mais recorrer a impostos ou dívidas, recorrem ao pior de todos os males, que é a emissão de dinheiro, destruindo assim o valor de suas moedas e condenando toda a população à pobreza. Ao longo do caminho, eles impõem regulamentação atrás de regulamentação diante de cada problema que surge, a fim de não resolver o problema subjacente. E em cada uma dessas gambiarras, eles inventam um negócio para algum amigo, gerando uma casta de empresários privilegiados protegidos pelo poder político, que competem artificialmente pescando em um aquário. O custo de tudo isso, cedo ou tarde, é pago pelo povo. O mesmo povo que os governos socialistas dizem proteger, mas na verdade querem escravizar para obter uma base de apoio cativa que lhes permita permanecer no poder. Porque não podemos nos enganar, a única coisa que interessa aos socialistas é o poder pelo poder em si. A consequência é que as pessoas acabam pagando em inflação desenfreada o que recebem em subsídios e acabam pagando em bens mais caros e de pior qualidade pela política de proteção industrial e manufatureira que os governos promovem para beneficiar seus amigos. Já vimos este filme dezenas de vezes em toda a região e também no resto do mundo. Não é nada mais, nada menos do que a história do socialismo do século XXI, sobre o qual nós, irmãos latino-americanos, tanto ouvimos falar
e que é defendido por todos os populistas que compõem o Grupo de Puebla, ou que anteriormente também se chamava Fórum de São Paulo. Não é necessário que eu conte em detalhes como a aplicação dessa receita para o desastre funcionou na Argentina nos últimos 100 anos, e em particular nos últimos 20. Basta lembrar que tivemos déficit fiscal em 113 dos últimos 123 anos e que nossos políticos irresponsavelmente multiplicaram nossa base monetária em 25 mil trilhões de vezes nos últimos 70 anos. Isso não é uma hipérbole, é um fato concreto. Basta recordar que de 1975 para cá, o percentual de argentinos abaixo da linha da pobreza se multiplicou por 10. Que temos o mesmo PIB per capita de 2007 e que a economia formal não gera empregos genuínos há mais de 10 anos. E basta ver com muita indignação que, enquanto nós afundávamos, o restante dos países que tiveram economias mais liberais progrediram. Mas mesmo assim, dentro do que é a trajetória dos casos de estudo do socialismo latino-americano, a catástrofe argentina pode ser considerada um caso intermediário. A pergunta é por quê? Porque por mais que tenham tentado, nunca conseguiram levar o programa socialista às suas últimas consequências. Porque nunca conseguiram subjugar completamente a sociedade. Porque encontraram um limite em um povo rebelde que zela pela sua liberdade, que protege com unhas e dentes sua propriedade das garras confiscatórias dos políticos e que resiste a ser dominado. Aqui está a explicação, creio eu, do porquê a Argentina é tão escolhida entre aqueles que escaparam do socialismo na região, apesar de prosperar na Argentina nos últimos 15 anos, sem ter privilégios ter sido impossível. Porque é fácil entender que haja 500 mil venezuelanos no Chile, que é historicamente um país com uma economia livre, embora nos últimos anos o modelo que gerou tanto bem-estar para o cidadão comum chileno esteja sendo questionado. Mas na Argentina, por mais difícil que seja, é sempre gratificante conversar com nossos queridos residentes venezuelanos e constatar que não há ninguém mais anticomunista e anticrises na Argentina do que eles. No longo prazo, como o socialismo é insustentável e fracassa desnecessariamente, os governos que insistem nesse caminho ou acabam sendo rejeitados pela sociedade, ou acabam violando a liberdade e brincando com a vida de seus cidadãos para se manterem no poder. Repetidas vezes, a história mostra que aqueles que vivem falando sobre democracia, pluralismo e opressão são os mesmos que estão dispostos a distorcer as regras e até mesmo interromper a ordem constitucional para se entrincheirar no palácio quando o povo exige mudanças. Vejam o que aconteceu na Venezuela, onde já não resta um único governo sensato no mundo que não reconheça que é uma ditadura sanguinária. Vejam o que aconteceu na Bolívia em 2019, quando Evo Morales se obstinou com um terceiro mandato inconstitucional. Vejam a perseguição judicial que sofre nosso amigo Jair Bolsonaro aqui no Brasil. E vejam o que está acontecendo na Bolívia neste exato momento. Eles estão dispostos a montar um falso golpe de Estado só para somar mais alguns pontinhos em uma eleição. Por isso, quando digo que a Argentina é um caso intermediário, é apenas em termos relativos, porque seu ponto de comparação é o horror humanitário, que foram outras ditaduras assassinas da região, como Cuba, Nicarágua e Venezuela, de onde escaparam 7 milhões de pessoas na última década para não compartilhar a fome com aqueles que ficaram. Sem falar nas experiências socialistas do século XX na Europa e na Ásia, que ceifaram a vida de mais de 100 milhões de seres humanos. Por isso digo que, como o socialismo é uma ideologia que vai diretamente contra a natureza humana, ele necessariamente leva à escravidão ou à morte. Não há outro destino possível para o socialismo.
Mas, obviamente, a descida ao socialismo não acontece da noite para o dia, nem brota de um repolho. Nada disso é possível sem um esforço cultural constante para denegrir aqueles que defendemos o livre mercado, o capitalismo e os valores que fizeram da civilização ocidental a vanguarda da história do progresso humano. Um esforço que, infelizmente, muitas pessoas de poder e influência no mundo livre tomaram como garantido. Basta observar as ideias defendidas por muitos órgãos supranacionais, ONGs, instituições educacionais e pela indústria do entretenimento e da mídia. A gente se pergunta por que eles fazem isso. Em alguns casos, eles fazem isso com boas intenções, no desejo de serem bons ou solidários. Em muitos casos também porque são parceiros hipócritas e vivem do financiamento que o socialismo lhes permite. Na maioria dos casos, acredito que eles não percebem que estão brincando com fogo e comprando um pacote fechado que tem como destino as trágicas consequências que já conhecemos. Eles não se dão conta do quão destrutivo pode ser implementar o socialismo na cidade, pois sentem que isso está muito distante da realidade deles. Mas é preciso compreender que a combinação entre boas intenções e dirigismo nos leva ao pior dos lugares. Os bem-intencionados pensam que bons resultados derivam de boas intenções e empatia. E eles têm a pretensão de achar que, ao direcionar o comportamento de cada integrante da sociedade, é possível obter um comportamento conjunto mais eficiente. Chegam até a se vangloriar de que podem fazer isso de maneira ótima. Ou seja, eles veem um problema e assumem que a solução é jogar o Estado em cima dele. E a isso eles chamam de justiça. Mas Hayek nos ensinou que aqui reside a fatal arrogância do ser humano. E cada vez que o Estado intervém, gera um resultado pior do que se não tivesse se intrometido. Tomemos como exemplo a liberdade de expressão, um valor fundamental da democracia e que, no entanto, está sendo questionado nas principais potências do mundo com a desculpa de não ferir as sensibilidades de ninguém, ou de respeitar supostos direitos de algumas minorias barulhentas que querem impor sua visão minoritária ao resto da população. A história do mundo é testemunha de que esse tipo de comportamento leva à censura e à opressão. E, no entanto, é cada vez mais frequente ouvir como em países que se acreditava respeitarem os princípios básicos da democracia, aberrações em matéria de liberdade de expressão e censura são cometidas. São coisas que parecem distantes ou abstratas, mas basta olhar para o que, lamentavelmente, está começando a acontecer hoje aqui no Brasil. Além disso, como diz Thomas Sowell, a censura, a regulação da palavra que promove o socialismo, não é nada mais do que uma confissão da sua falência intelectual e uma declaração tácita de derrota na batalha cultural. Porque como não têm coragem de nos enfrentar no mercado das ideias, porque sabem que não podem nos derrotar, eles intervêm e proíbem a circulação das ideias que desagradam e subsidiam as ideias que lhes convêm. Chegou a hora de resgatarmos o conceito de justiça, do qual eles se julgam donos, mas que na verdade mancharam, porque a justiça deles é da arrogância fatal, e em nome da justiça que chamam de justiça social, cometeram as mais injustas atrocidades. Em nome da justiça, expropriaram riquezas que levaram gerações para serem construídas. Em nome da justiça, criaram mercados cativos para empresários amigos. Em nome da justiça, violaram repetidamente os direitos fundamentais do indivíduo. Em nome da justiça, tiraram de uns para dar a outros, que por coincidência são seus filhos ou amigos. Se tiverem alguma dúvida, vão ver como vive a família desses arautos do socialismo do século XX. Vejam como vive a família de Maduro.
Vejam como vivem os filhos de alguns dos líderes do próprio país dele. São todos multimilionários que vivem como se tivessem inventado o Google. Por isso, eles perderam o direito de falar sobre justiça, e não apenas por todas as atrocidades que cometeram ou endossaram, mas também porque têm uma compreensão fundamentalmente equivocada do que é justiça. Porque sabem de uma coisa? Quanto mais regulamentos e restrições uma sociedade tem, menos justa ela é. Quanto mais se confisca o fruto do trabalho daqueles que produzem por meio de impostos, menos justa ela é. Quanto mais burocratas um Estado tem, dedicados à tarefa de observar minuciosamente o que os cidadãos fazem e passar os dias procurando novas maneiras de arruinar suas vidas, menos justa. Inclusive, quanto mais leis um país tem, menos justo ele é. Especialmente se forem leis que questionam os pilares da nossa sociedade e do nosso direito constitucional, que são a defesa da vida, da liberdade e da propriedade. Ou a nossa versão aqui: Deus, pátria e família. Porque justiça não é todos sermos iguais. Justiça é quem se esforça e se dedica a poder colher os frutos do seu trabalho e não ter que ver progredir na vida quem não faz nada, mas tem um amigo no poder. Quantos casos? Quantos casos nós, irmãos latino-americanos, conhecemos de pessoas que ficaram milionárias da noite para o dia só por serem amigas do poder? Essa é a história do socialismo do século XX. Justiça é cada pessoa poder transformar esse esforço em poupança e investir essa poupança para ter uma vida melhor para si e para sua família. Justiça é poder buscar uma vida melhor e tornar esse plano possível. Em suma, justiça é que cada um seja dono da sua própria vida, ou, como nós dizemos, que cada um possa voltar a ser o arquiteto do seu próprio destino. Isso sim é justiça. Por isso é falso que a esquerda seja a ideologia dos pobres e oprimidos. A cada dia fica mais claro na América Latina que a esquerda é a ideologia dos ricos, dos poderosos, que controlam e têm posições de destaque na difusão cultural. Todos coniventes com o poder, obviamente. E a cada dia fica mais claro que a pobreza é um instrumento para aqueles que pregam o socialismo, porque a praxis operativa do socialismo consiste em ter o pobre como cliente do seu sistema, porque no dia em que o pobre se torna independente, progride na vida e sai da pobreza, o socialismo perde um cliente. Mas obviamente vocês querem que eu lhes conte algo sobre a Argentina. É impossível ignorar que hoje na Argentina existem planos de mudança. Digamos que vocês conhecem muito bem a história argentina. Vocês já imaginaram que veriam alguém como eu, sentado na cadeira de Rivadavia? Vocês imaginaram que iriam ouvir um presidente argentino defender as ideias que eu defendo com a convicção de mudança radical que eu tenho? Ou vocês já imaginaram um presidente liberal libertário de um país? A Argentina está passando por um momento excepcional em sua história, onde a sociedade, pela primeira vez em décadas, rejeita o modelo estatista, o modelo aplicado em muitos de nossos países irmãos nos últimos 20 anos, que se esgotou depois de acumular montanhas de miséria. A sociedade rejeita esse modelo e exige uma mudança profunda. Ela está dizendo basta ao socialismo do século XX. Mas mesmo depois de todo o estrago que os socialistas fizeram, depois de deixar um país com déficit consolidado de 15 pontos, afogado em dívidas e sem credibilidade de crédito, e que teve que ser resgatado de uma hiperinflação iminente, depois de tudo isso, eles continuam tornando impossível boicotar a única saída para o desastre que eles mesmos geraram.
A esta altura do campeonato, 7 meses depois de assumirmos o comando da nação, somos o governo que mais pedras no caminho recebeu na história. E fica claro que eles não hesitarão em se opor a tudo o que tentarmos. Não importa o quanto os argentinos de bem precisem e exijam essas mudanças. Por isso, eles fizeram o impossível para boicotar a desregulamentação do mercado de trabalho. Embora a Argentina precise de mais e melhores empregos de qualidade, não menos. Embora seja claro que a única forma de haver mais e melhores empregos é com mais e melhores empresas, e para que haja mais e melhores empresas, contratar tem que ser uma opção viável, não um ato de caridade. Mesmo assim, eles se opõem. Mesmo assim, eles se opõem. Ou seja, estão dispostos a prejudicar milhões de trabalhadores argentinos para ver o governo fracassar. É por isso que eles também fizeram todo o possível para boicotar a promoção de investimentos, investimentos que não vieram por causa da insegurança jurídica que eles próprios geraram. É preciso lembrar um fato óbvio: sem investimento privado, não há atividade econômica genuína, e não há investimento privado se não for rentável para uma empresa investir. Ponto final. Então, ou eles não entendem uma premissa básica da economia, o que os torna incapazes de governar o país, como já demonstraram, ou estão ativamente tentando boicotar o governo e garantir que haja um fracasso. Mas tudo isso não deve ser uma surpresa para nós. Porque, no fundo, eles não só preferem que fracassemos, não só é do interesse eleitoral deles que fracassemos, como precisam disso em um nível vital. Porque se formos bem-sucedidos, teremos desmantelado o sistema corrupto através do qual eles sugam o sangue dos 47 milhões de argentinos e de todos os lugares onde o socialismo está vigente. É por isso que eles não podem permitir que a Argentina prospere, porque sabem que se a Argentina vai bem, eles vão mal. Por isso, o nível de obstrução que eles apresentarão será proporcional à profundidade da mudança que queremos realizar. E já estamos vendo o que eles estão dispostos a fazer para nos impedir de avançar. Vimos isso em toda a região. Vimos no Chile, vimos no Brasil e estamos vendo na Argentina. Eles estão dispostos a seguir o caminho da violência e da extorsão para obstruir as mudanças que a sociedade exige. É por isso que eles fizeram a greve geral mais rápida da história, poucas semanas depois de assumirmos, como resposta ao nosso plano de estabilização e ao nosso projeto de desregulamentação econômica. E é por isso que há alguns dias eles enviaram um pequeno exército para semear o caos nas portas do Congresso, incendiando carros e vandalizando a cidade na tentativa de extorquir os legisladores para que rejeitassem nossas reformas. Mas sabe de uma coisa? Conseguimos aprovar a reforma do Estado, trabalhista e econômica mais importante da história argentina. Aprovamos uma reforma 5 vezes maior do que a de Menem, que havia sido a maior reforma da Argentina. E se somarmos também o decreto de necessidade e urgência de quando assumimos hoje, as reformas são 8 vezes maiores do que a maior reforma da história argentina. Ou seja, não estamos apenas travando a luta contra a inflação, mas estamos transformando a economia argentina. E quero dizer uma coisa: vamos sair da miséria, gostem ou não, os socialistas, com o apoio deles ou sem o apoio deles, porque a grande maioria dos argentinos escolheu a profunda mudança de regime que prometemos na campanha e a escolheu com o resultado eleitoral mais folgado em décadas. E temos o compromisso inabalável de cumprir a vontade da maioria, mesmo que os beneficiários desse sistema corrupto, parasitário e empobrecedor movam céus e terra para nos boicotar. Eles não vão passar, não vão conseguir. Vamos levar o país adiante. Nesse sentido,
Quero agradecer a todos aqueles que estão aqui hoje, que vieram me ouvir e ouvir todos nós que defendemos as ideias de liberdade. Quero dizer a vocês que os ventos da mudança estão soprando no mundo, que as ideias empobrecedoras do socialismo falharam. E as pessoas sabem disso. As pessoas sabem que o socialismo é sempre e em toda parte um fenômeno empobrecedor e violentamente assassino. E é por isso que eles estão se extinguindo e vamos chutá-los para fora de onde quer que estejam. Porque fracassaram economicamente, fracassaram politicamente, fracassaram culturalmente e fracassaram socialmente. E como se isso não bastasse, eles assassinaram mais de 150 milhões de seres humanos. É hora de o mundo acordar e dizer basta ao socialismo. Porque o socialismo é a ideologia do ressentimento, da inveja e do ódio. Mas, além de tudo isso, o socialismo é a ideia do fracasso. Ninguém deveria aceitar isso. Ninguém sabe mais sobre isso do que nós, os irmãos latino-americanos. Mas esse vento de mudança que começou na Argentina e hoje percorre o mundo, chegará a todos os cantos onde a liberdade é reprimida. Porque a história do ser humano é a história da liberdade e não há nada nem ninguém que possa detê-la. Por fim, para aqueles menos otimistas que acreditam que a batalha está perdida, que não temos como enfrentar as estruturas de poder que se apoderaram de nossos países. Quero dizer-lhes que aquele que vos fala chegou onde chegou sem nenhuma estrutura, sem dinheiro, sem partido político ou apoio da mídia tradicional, mas com os punhos cheios de verdades e com a convicção inabalável de que a vida sem liberdade não vale a pena ser vivida. Acreditem em mim. Então, hoje eu quero dizer a vocês para confiarem em si mesmos. Sejam donos do seu destino. Lutem em cada canto onde for necessário e tenham fé de que, se o fizerem com convicção, alcançarão o objetivo. Porque, como diz o livro dos Macabeus, a vitória na batalha não depende do número de soldados, mas das forças que vêm do céu. E isso está apenas começando. Viva a liberdade, caramba! Viva a liberdade, caramba! Muito obrigado a todos. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Deixe seu comentário abaixo com sua opinião e sugestão. Eu adoraria saber o que você pensa. Até o próximo vídeo.